Alô pessoal, tudo bem? Como estão? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de discipulado Fundamentos da Fé. E o que nós vamos aprender neste módulo? Nós vamos aprender sobre aliança, contrato, voto e a palavra do cristão. Então primeiro nós vamos conversar sobre aliança. A aliança é esse anelzinho, né? Que a gente coloca quando a gente faz noivado ou quando a gente se casa. E na aliança nós temos a parte interna dela, aonde nós simboliza a intimidade. A parte das bordas significa a parte do conhecer, do reconhecer, do ter conhecimento, de buscar o conhecimento. E a parte externa significa honra, respeito e amor. Então, por que eu estou falando disso, colocando sobre esse símbolo, né, da aliança, do anel? Porque, na verdade, nós temos que entender que Deus, ele sempre usa de mecanismos, de figuras, de parábolas para nos ensinar coisas espirituais. Então, por que nós usamos os símbolos? Para nos ajudar a lembrar de coisas importantes. Então, sempre que eu olhar para a minha aliança, eu vou lembrar, né? Vou lembrar que eu tenho uma outra pessoa, que eu pertenço a uma pessoa, aquela pessoa me pertence. Nós, em comum, nós somos parceiros. Quando eu olhar para essa aliança, eu vou me lembrar que eu fiz um pacto com essa pessoa, que eu fiz votos com ela, que eu disse que eu a amaria, independente da situação, independente da fase da nossa vida. Então eu estou dizendo, eu estou olhando para ela e recordando, me lembrando daquilo que eu me comprometi naquela aliança. Também a ideia do uso dos símbolos é para nos ensinar que algumas verdades abstratas, que muitas vezes a gente não tem tanto poder de entendimento, quando a gente simboliza, quando a gente coloca de uma forma mais simples, então a gente acaba compreendendo melhor. Também elas podem repassar sentimentos. Então, sempre que eu olhar para aquele memorial, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do sorriso do meu esposo, eu vou me lembrar das brincadeiras que ele faz, das coisas que ele faz que me fazem me sentir bem, me sentir amada. Então, são memoriais. Podem nos ensinar diferentes princípios e verdades, desde que eu esteja também com o coração aberto para receber. Então a aliança, ela é um desses símbolos. E por que ela representa, né? Ela representa essa aliança, ó, que ela não tem início nem fim, mostrando, né, que é para a eternidade, que é para ser inquebrável esta aliança. Também ela é feita de um material valioso, né, que é o ouro, e para mostrar, né, o poder, o prestígio, vamos dizer assim, o quanto aquilo é precioso. Ela também diz que eu pertenço a outra pessoa e aquela pessoa me pertence. Nós fizemos uma aliança. No mundo social, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: ah, a Kátia é casada. Vão olhar para o Bolson e dizer: ah, o Bolson é casado, eles estão com uma aliança. Então mostra que é um símbolo também visível de compromisso. Então, o que nós vamos hoje trabalhar? A diferença de aliança para contrato. A aliança é um compromisso verbal. Eu quero que vocês guardem essa palavrinha aqui, compromisso verbal. Por quê? A palavra tem poder. A palavra tem poder. Então, a palavra de Deus tem poder e a nossa palavra tem poder. E todos os momentos, né, onde se faz um ajuste de aliança, existe uma maneira verbal de colocá-la, baseado na verdade e no bem da outra pessoa. Então, vamos dizer assim, eu não faço uma aliança para o mal, eu faço uma aliança sempre para o bem da outra pessoa. É uma promessa incondicional e boa para a vida.
O contrato geralmente é um acordo escrito, visa, né, adquirir, modificar, extinguir as relações jurídicas e ele é baseado na desconfiança ou pelo menos na não confiança. Isso quer dizer, eu vou comprar um terreno de uma pessoa, eu não conheço aquela pessoa, não sei se ela é boa, se ela é má, o caráter dela ou não. Então o que eu faço? Eu faço um contrato de compra e venda e depois eu vou lá, né, no tabelionato e vou, vamos dizer assim, colocar isso tudo direitinho de uma forma legal para dizer, olha, a partir daquele momento esse terreno aqui é meu, essa casa aqui é minha. E ele pode ser quebrado, né? E as consequências da quebra já estão no contrato. Então já tem multa, já tem tudo lá definido. Se algum das pessoas quebrar o contrato, o que vai acontecer? A aliança é para benefício de outras pessoas e vem sempre com responsabilidades ilimitadas. Então eu vou me comprometer com a outra pessoa e com tudo que acontecer. Eu vou dizer, olha, estou contigo em tudo, né? Vamos lá junto. Não tem data de validade e a aliança sempre vai buscar a paz. O contrato, ele busca um interesse próprio, quer dizer, qual é o meu interesse? O meu interesse era comprar o terreno, comprar aquela casa. O interesse da outra pessoa, do vendedor, era vender a casa, receber o dinheiro. Então, cada um de nós tinha interesses individuais, pessoais, e aí nós queremos esses direitos resguardados. Ele estabelece um período de tempo, uma vida útil, para esse contrato se finalizar. Então, no hebraico, Berit, que significa aliança, pacto, testamento, elo, vínculo, juramento, concerto, algemas, atar, união, comprometimento entre duas partes. E eu queria que vocês guardassem duas palavrinhas aqui. Testamento. Então vocês lembram que tem o Novo Testamento, o Velho Testamento, lembram-se disso? Pois é. Isso significa a velha aliança, a nova aliança. Tão ligado? Pois é. E aqui na parte das algemas, eu queria que vocês lembrassem disso, porque existem pactos bons e pactos maus. Então, quando nós fazemos pactos com o maligno ou com pessoas, né, que não têm um bom coração, não têm boas intenções, elas acabam nos algemando, elas acabam nos aprisionando. Então, as alianças boas, elas nos levam à vida, à bênção e à proteção. Já as alianças más, elas levam à morte, à maldição e à prisão. Então, eu quero que vocês guardem esse conceito bem no coração de vocês, porque nós vamos trabalhar durante todo o nosso módulo. Lembrem-se, né? Aliança, né? Pacto, testamento, elo, vínculo, juramento, concerto, algema, quando é uma coisa com o maligno, com as alianças más, atar, união, comprometimento entre as duas partes. Então, a aliança, existe uma lei, né, dos pactos, a lei das alianças. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente entenda esse princípio, porque esse princípio é um princípio bíblico, é como a lei da semeadura. Então, lembram da lei da semeadura, que tanto é falado, principalmente na parte das ofertas da igreja, que diz, tu é livre para semear, né? Mas a colheita tu vai colher. Quanto mais tu semear, mais tu vai colher. A lei da semeadura. Então aqui também existe a lei dos pactos. Então nós temos que entender a lei dos pactos e saber assim, com clareza o princípio, para que a gente possa de agora em diante nos posicionar e fazer pactos, alianças apenas com Deus. Então, você é livre para fazer os pactos, mas fica preso ao compromisso assumido e também às suas consequências. Então, quando nós fazemos pactos bons, pactos benéficos,
pactos de vida, pactos de bênção, esses pactos nos levam à liberdade. Agora, quando nós fazemos pactos maus, né, pactos de morte, pactos de maldição, nós vamos para a prisão. Então, nós temos que ter esse entendimento, que é um entendimento espiritual. Então, o pacto. Na Bíblia, existem vários exemplos de pactos, né, de alianças. Então, aqui assim, existem pactos e alianças entre nações, por exemplo, quando Israel fez o pacto com os gibeonitas, vocês lembram? Lá em Josué 9, que os gibeonitas eram um povo da terra, mas chegaram lá, né, fizeram todo uma cena, né, dizendo que eles eram de muito longe e tal, que vieram lá com todas as roupas maltrapilhas, com o pão já vencido, né, já duro e tal, e aí enganaram, né, Josué, e acabaram que eles fizeram uma aliança que, né, teve grandes consequências. Alianças entre indivíduos, por exemplo, Jonatas e Davi, e as alianças entre Deus e o homem. Então agora nós vamos ver essas alianças. Então aqui, uma coisa bem importante, que tudo volta para o início, para o sonho de Deus. Então Deus faz a primeira aliança, que é a aliança lá no paraíso, que é a edêmica, depois ele faz a adâmica, que é com Adão, depois faz com Noé, a noética, depois faz com Abraão, né, para toda a descendência e bênçãos para toda aquela nação. Depois ele faz a aliança mosaica, a israelita, que é dando a terra prometida. Depois a davídica, que é de toda a descendência de Davi. E depois a nova aliança, que vem através de Jesus, e que na verdade o que Deus quer? Ele quer a volta, né, a aliança eterna, aquela aliança lá no início, a primeira aliança. Então ele tenta fazer todo esse resgate para nós chegarmos a voltar para ele. Então, uma coisa importante das alianças é que as alianças, como eu falei lá no início, a aliança é um compromisso verbal. Por quê? Porque a palavra tem poder. Então, nós temos que ter clareza disso. Mas também, além da parte verbal, né, vamos dizer, da decisão de fazer, nós temos sinais externos. Por exemplo, quando nós nos batizamos nas águas, o que acontece? Nós primeiro fazemos a nossa profissão de fé. Nós dizemos, olha, eu estou abandonando o mundo das trevas e eu estou indo para o mundo da luz. O meu Senhor agora, Senhor e Salvador, é Jesus, e eu estou comprometido com esse novo tempo, com esse novo mundo, que é o mundo da luz. No casamento, nós também temos aquela parte inicial, aonde eu digo, eu quero me casar com o Bolson diz, eu quero me casar com a Kátia, e aí a gente faz nossos votos e trocamos a aliança. Então colocamos a aliança, que é um sinal externo daquele pacto. Quando nós selamos um acordo, então a gente cumprimenta com as mãos, né? Estamos aí. Acordo de dedinho, lembra quando a gente fazia quando era pequenininho? Né? A gente fazia esse acordo de dedinho. Acordo entre nações, então, por exemplo, a OTAN, né? Organização do Trabalho do Tratado Atlântico Norte, que são várias nações que se uniram para um propósito. Então, eles também criaram, né, um símbolo, criaram uma bandeira. Tem outras culturas também, por exemplo, os indígenas, o Cachimbo da Paz, né, na parte dos umbandistas, né, os patuás. Então, são coisas externas que mostram uma aliança, um pacto. Então, os sinais externos de aliança agora na Bíblia, para que a gente entenda, né, todo esse processo, para que a gente entenda e tenha conhecimento assim, e do impacto, principalmente do impacto espiritual das alianças. Então, juramento verbal. Então, aqui é um exemplo
bíblico do Abraão e do rei Abimeleque. Então, se vocês lembrarem, Abraão chegou lá e ele cavou um poço. E aí o rei Abimeleque foi lá, conversaram, se acordaram e aí eles fizeram um juramento. Então aqui o rei Abimeleque diz assim: agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem ao meu neto, segundo a beneficência que eu te fiz. Me farás a mim e à terra onde peregrinaste. E aí Abraão diz: eu jurarei. E aí ele pega, Abraão, pega e toma 7 cordeiras na sua mão e passa como testemunho para o rei Abimeleque, dizendo: essas aqui estão confirmando, são um sinal externo desse pacto que a gente fez, desta aliança, dizendo que esse poço fui eu que cavei. Então aqui mostra o juramento verbal e também já um outro, sinal externo, que é essa oferta das ovelhas. Também temos atos simbólicos de concessão de dádiva, por exemplo, o nascimento do filho de Abraão e Sara. Então, que foi uma coisa que Deus deu para Abraão para mostrar para ele: isso eu prometi para ti e estou cumprindo. E ele traz o filho para eles. Outro sinal externo de aliança na Bíblia é a aliança de sal. Essa aliança tem a ideia de ser um pacto duradouro, perpétuo. É uma aliança de confiança, de fidelidade e de amizade. O sal, ele é visto como algo purificador dentro da palavra. Então, se vocês lembrarem, nas ofertas sempre era temperado com sal. E aí também houve uma aliança, entre Deus e a descendência de Davi, dizendo que era uma aliança perpétua de sal. Então, olha, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Então, mostrando que essa aliança é uma aliança perpétua, é uma aliança forte. Outros sinais externos de aliança na Bíblia é o comer uma refeição, que é uma refeição ritualística, é uma refeição simbólica. Então, vamos dizer assim, quando os anjos foram lá visitar Abraão, ele diz para Sara fazer a comida e daí depois ele leva essa comida e come junto com aqueles varões. Então aqui mostra também um sinal externo da aliança. Outros sinais externos: erguer memoriais. Então lemos quando o Jacó ele saiu da sua parentela e foi lá para a terra de Labão. No meio do caminho, ele sonhou, uma das escadas que subiam e desciam, os anjos, e ele sonhou, e aí ele fez ali um memorial de pedras, dizendo: olha, Deus falou comigo aqui. O arco-íris também foi um memorial que Deus fez para Noé e a sua família, dizendo que nunca mais ele iria inundar a terra com águas. Então, mostrando, que cada vez que a gente olha para o arco-íris, Deus também está lembrando disso. Sinais externos da aliança bíblica, espargir o sangue. Vocês lembram quando eles saíram do Egito? Eles teve as pragas no Egito, e aí uma das últimas pragas era a morte dos primogênitos, e aí foi dito que eles pintassem os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, porque aí o anjo da morte ia passar por ali, ia ver aquele sinal externo e saberia que aquela casa, toda aquela família tinha feito um pacto com Deus, e aí não seria tocado os primogênitos. Passar debaixo do cajado ou da vara. Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque assim, a pessoa que cuidava das ovelhas,
ela tinha um cajado. E aí ela colocava um pano com uma tinta e ela contava as ovelhas. Então, passava uma ovelha, 2 ovelhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª ela pintava. Depois passava de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 10ª ela pintava. Então aqui mostra o passar pelo cajado ou vara, né? Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. Então ali mostra que aquelas ovelhas, né, que eram pintadas eram as ovelhas que eram dizimadas para o Senhor. Outro sinal da aliança é a circuncisão, que foi colocado como um sinal externo, né, para o povo judeu, aonde todo o varão e da descendência ele vai ser circuncidado. Sinal externo da aliança bíblica. Um outro era oferecer sacrifícios e também fazer uma aliança aos pedaços. Por exemplo, a aliança de Abraão e de Deus. Então, naquela época era muito comum as pessoas que queriam fazer uma aliança, elas pegavam animais, cortavam ao meio, colocavam no chão, assim, com um corredor, e aí as duas pessoas que queriam fazer aliança, elas passavam através daquele corredor com uma tocha e queimavam aqueles animais. E iam dizendo, né, que faça Deus conosco exatamente o que foi feito com esses animais se nós não cumprirmos a aliança. Isso era um costume daquela época e que Abraão ele preparou, né, toda essa organização dos animais, e aí depois Deus colocou sono, né, no Abraão, e Deus foi lá e ele passou, ele fez a aliança, ele pagou, né, o preço da aliança. Então ele foi lá e queimou os animais. Então tudo isso mostra o quê? Mostra Deus, né, querendo retomar aquele processo lá inicial que ele tinha feito com Adão e Eva, para que a gente possa retornar àquele padrão inicial. Então tudo isso que a gente viu aqui foi para voltar, e a última aliança que nós vamos ver é a nova aliança, que é a aliança que veio da parte de Jesus, para quê? Para voltar à eterna aliança.